Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II, que ocorreu em 2016. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que estão sendo postados. A 13ª questão trata de nomenclatura de óxidos e de caráter ácido básico desses óxidos. E diz o seguinte: os óxidos correspondem a uma classe de compostos que podem originar as bases e os ácidos, portanto são classificados de acordo com suas características ácido-base. Dentre os óxidos mais importantes, os NOx aparecem pela sua significância como poluentes atmosféricos. O NO2 e o NO são poluentes primários, e o N2O, apesar de não ser um importante poluente da atmosfera, acaba por exercer grande influência na atmosfera, na estratosfera. Considerando os óxidos em questão, na ordem apresentada no enunciado, indique a opção que relaciona corretamente a sua nomenclatura de óxido ao seu caráter ácido-base frente à reação com água. Então a questão pede para a gente classificar os átomos de acordo com os óxidos, de acordo com suas nomenclaturas e seu caráter, ácido-base. Então vamos avaliar as nomenclaturas dos óxidos, começando pelo NO2. A nomenclatura de um óxido normalmente é dada do seguinte modo: o termo óxido para se referir ao oxigênio do composto, antecipado de um prefixo que indique a quantidade de oxigênios. Se a quantidade de oxigênios for de apenas uma unidade, o prefixo será mono. Se for de 2 unidades, o prefixo será di. Se for de 3 unidades, o prefixo será tri. E assim por diante. Nesse caso, nós temos dois oxigênios. Então, a primeira parte do nome vai ser dióxido. Em seguida, na segunda parte do nome, a gente indica de que esse óxido é formado, ou seja, quais os elementos além do oxigênio que compõem o composto. Nesse caso, é o nitrogênio. Então, a gente indica o nitrogênio pelo seu nome, logo em seguida. E também nessa segunda parte se acrescenta um prefixo, antes do nome desse outro elemento ou outros elementos que compõem o óxido, um prefixo que indique a quantidade desse segundo elemento. Nesse caso é apenas um nitrogênio, então eu posso indicar por mono ou simplesmente por não colocar nenhum prefixo, que já subentende-se que é apenas um nitrogênio, certo? Se fosse 2, eu colocaria dinitrogênio. E se eu quisesse colocar mononitrogênio, também não estaria errado. O segundo óxido é o NO, Então observe que é apenas um oxigênio. Logo, monóxido de, também só um nitrogênio. Então posso dizer que o nome desse óxido é monóxido de nitrogênio. Mas esse óxido também é conhecido como óxido nítrico. Então é bem comum aparecer em questões essa segunda nomenclatura mais usual, digamos assim. E o terceiro óxido é o N2O. No N2O temos também só um oxigênio, então a primeira parte do nome é monóxido. E é também de nitrogênio, Então é monóxido de, só que agora são 2 nitrogênios, então é monóxido de dinitrogênio. Esse óxido é conhecido como óxido nitroso. Então é bem comum também aparecer em questões, esse nome mais usual, esse segundo nome. Com relação ao caráter ácido-base desses óxidos, começando pelo NO2, em água o NO2 reage formando os ácidos nítrico e nitroso, Portanto, ele é um óxido ácido, porque ao reagir com água forma dois ácidos diferentes.
o nítrico e o nitroso. Esse óxido 1, inclusive, é responsável pelo fenômeno conhecido como chuva ácida, né? Que é quando a atmosfera está muito poluída por óxidos que, ao reagir com água, formam ácidos, como é o caso do NO2, e quando ocorre a precipitação da chuva, ocorre essa reação, né? Então a água da chuva acaba se tornando mais ácida do que normalmente deveria ser, e isso é complicado porque a capacidade de danificar, né, certa superfície sobre a qual essa chuva cai aumenta bastante. Os ácidos são corrosivos, então essa chuva acaba tendo uma capacidade de corroer algumas construções, alguns monumentos, determinadas superfícies que são suscetíveis a interagir com o ácido. Com relação à classificação ácido-base, né, podemos dizer que o dióxido de nitrogênio é um óxido ácido em reação com água. O NO, o monóxido de nitrogênio, ele não reage com água, né? Então ele não vai influenciar na acidez da água, porque não vai interagir com ela, né? E nesse caso, quando isso ocorre, a gente pode classificar esse óxido como um óxido neutro. Mesma coisa ocorre com o N2O, ele não reage com a água para formar um ácido ou uma base. Então ele também é um óxido neutro. Assim nós temos a seguinte situação: o dióxido de nitrogênio é ácido, né? Reage com água formando ácidos. O monóxido de nitrogênio ou o óxido nítrico, ele não reage com água, é neutro. E o monóxido de dinitrogênio ou óxido nitroso também não reage com a água, ele é neutro. Voltando à questão, nós encontramos a resposta na letra B, né? Dióxido de nitrogênio ácido, óxido nítrico é neutro e o óxido nitroso também é neutro.